Agradecemos a todos que têm estado conosco cada semana estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. O tema da semana é um Deus apaixonado e compassivo. Interessante, né? Que colocar esse título, apaixonado, né? Paixão, de fato, não representa muito bem, né, a natureza divina. Nós precisamos entender que paixão é algo passageiro. Então, a Bíblia diz que Deus é amor, é algo que permanece, né? Mas alguns aspectos, né, nós vamos entender melhor desse amor de Deus, né? Isaías 49:15 diz assim: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então, Deus diz que não esquece de nós. Nós quem? Seres humanos. E diz mais, que mesmo que a mulher se esqueça, Deus não esquece a humanidade. Por isso nós não fomos destruídos. Por isso, ainda mesmo pecando, nós, Deus, ainda temos vida, né? Mesmo com todos os problemas que existem na humanidade, ainda há misericórdia de Deus para conosco. Por que existe isso? Deus, né, diz que aquele que teme a Ele, e temer a Deus significa colocar a Deus em suprema consideração, colocar a Deus em primeiro lugar. Então, o amor de Deus está relacionado com o temor, ou seja, com o respeito e a consideração que nós temos por Ele. Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. Sabedoria é algo fundamental para nós, seres humanos, que não temos sabedoria. Então, esse temor, esse respeito, esse colocar Deus em suprema consideração, é o princípio da verdadeira sabedoria. E diz: o bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos. Então, Deus também diz que aqueles que decidem guardar os mandamentos que Deus dá, têm um bom entendimento da vida. E diz que o louvor permanece para sempre. E o que é louvar? Louvar a Deus, de fato, né? é, é como se nós vivêssemos de acordo com o propósito para qual ele nos trouxe a vida. Significa louvar a Deus. Salmo 103:13 diz assim: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, prestamos atenção aqui. Deus está dizendo que se compadece. Compadecer está relacionado com o amor, com a misericórdia, com a bondade de Deus. Então, Deus se compadece daqueles que o temem, ou seja, que o respeitam, que o colocam em suprema consideração. Como? Assim como um pai se compadece de seus filhos. Então, a gente pode entender aqueles que são pais, que os filhos com muita dificuldade, problemas, erros que eles cometem, mesmo assim nós temos misericórdia, nós temos compaixão por eles. E aqui Salmos 25:14 diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Então, tem coisas que Deus dá para todos os seres humanos, mesmo aqueles que são teimosos, aqueles, né, que não respeitam a Ele. Ele dá o sol, a chuva, né, as condições, né, de vida. Mas aqueles que temem, ou seja, que respeitam, colocam Deus em primeiro lugar, então tem coisas que Deus revela somente para eles. O segredo do Senhor. E ele lhes mostrará a sua aliança. Então, Deus tem uma aliança para com aqueles que o temem, né? Segundo João 1:9 diz assim: todo aquele que prevaricar, né? Quer dizer, e não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, o que Deus revelou para nós nas Escrituras é a doutrina de Cristo. Não tem a Deus essa pessoa. A pessoa que não persevera na doutrina é o quê? Doutrina é ensinamento de Jesus. Esse não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo diz: esse tem tanto ao Pai, ou seja, Deus Pai, como o Filho. Então, nós podemos dizer que muitas pessoas aparentemente dizem que estão com Deus, mas não estão com Deus, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Salmos 33:18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então, Deus está acompanhando a todos? Está. Mas esses olhos de Deus, esse olhar atento, tá sobre aqueles que o temem. E diz sobre os que esperam na sua misericórdia. Por quê? Porque nós todos somos pecadores. Mas aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, aqueles que
têm consideração por Deus, eles esperam na misericórdia de Deus. E Deus leva isso em conta. Salmo 103, 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade. Imagina, que bênção, né? Então, desde a eternidade que Deus tem misericórdia por nós. E até a eternidade, ou seja, que vai continuar sobre aqueles que o temem. Ou seja, aqueles que o temem, o respeito, coloca Deus em primeiro lugar. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, ou seja, seus netos. Deus abençoa não somente a você, mas também seus netos. Mesmo quando você desaparece da face da terra, Deus leva em consideração as promessas, né? Os atos, né, que Deus decidiu fazer em relação por causa de você. Nós vamos ver que o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. E a gente pode ver que o amor de mãe é muito grande. Jeremias 31, 20 diz assim: não é Efraim para mim um filho precioso? Então Deus diz assim, que Efraim era o descendente de José, filho de José, o mais novo, e passou a fazer parte das 12 tribos de Israel. E Deus disse que Efraim tinha, né, estava numa situação difícil, teimando, desobedecendo. Então Deus mesmo assim diz que não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Então Deus tomava decisões que eram necessárias ser tomadas para com Efraim, por causa dos erros, né, das desobediências, mas mesmo assim Deus se lembrava dele de forma solícita, ou seja, com um carinho. Por isso me comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Então Deus tinha compaixão, apesar que, né, que o povo de Israel depois chegou a um determinado limite que não deu mais, né, para fazer como Deus queria fazer. Apocalipse 22:4, Deus dá uma promessa para aqueles que temem a Ele. E verão o seu rosto. Imagina, nós vemos o rosto de Deus. Os anjos, para estar próximo de Deus, tem que velar, tem que cobrir o corpo, cobrir o rosto. Deus está prometendo que nós vamos ver o rosto dele. E nas suas testas, nas nossas testas, estará o nome dele. Ele escolheu a nós para nós vê-lo e conhecê-lo. E isso é uma maravilha. Ezequiel 16:60 diz: contudo, eu me lembrarei da minha aliança. Deus lembra da aliança que fez com a humanidade, que fez com Adão e Eva, que fiz contigo nos dias da tua mocidade. E estabelecerei contigo uma aliança eterna. Se é eterna, significa que terão seres humanos que vão estar na eternidade. Que a aliança é entre duas partes. Amém? Isaías 49:25 diz: mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao poderoso. Eu nunca esqueço dessa passagem. Essa é uma profecia que Deus revela. Quem é o poderoso? É Satanás. E quem são os presos? Somos nós. Eu vivo preso. Satanás vive mantendo a gente preso por causa do pecado. Mas Deus diz que, por certo, os presos, ou seja, nós, os seres humanos, a raça humana, vão ser tirada do poderoso, que é Satanás. E diz que a presa do tirano vai escapar. Então Deus prometeu, meus irmãos, que vai dar uma solução para mim e para você. Por isso, essa é a minha esperança. Porque eu contenderei os que contendem contigo. E os teus filhos eu remirei. E Deus fez isso com Jesus na cruz. Amém? Isaías 41, de 8 a 10, disse: porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão. Então, Deus falou, né, que Jacó mudou o nome dele para Israel e elegeu por causa como descendência de Abraão. Meu amigo, Deus está dizendo aqui que Abraão é amigo. Olha que bênção. Tu a quem tomei desde os fins da terra. Então, o povo de Israel não é somente aqueles que a gente pensa. Deus diz que vai tomar eles desde os fins da terra. E parece que a terra tem fim aqui, né? Eu te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és meu servo. A ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, a gente vive com temor, né? Medo da dificuldade, dos problemas da vida, né? Mas Deus está dizendo aqui que nos escolheu em Jacó, em Israel,
E ele é o nosso Deus, é o meu Deus e o seu Deus. E eu te fortaleço e te ajudo. Então, a gente às vezes está fraco numa situação difícil, não consegue ter solução, mas Deus nos dá força e nos ajuda. E diz: "E te sustento com a destra da minha justiça". Oh, meus irmãos, que bênção. Porque nós sempre passamos dificuldades e problemas que às vezes a gente acha que não tem solução. E nós temos que entender que nós fazemos parte dessa promessa. Como? Gálatas 3:29 diz: "Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão". Olha, tá vendo? E herdeiros conforme a promessa. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador passam a fazer parte da promessa que Deus deu aqui, ó, que nós seremos remidos, para que nós não devemos temer, porque Deus estará comigo e com você. Não nos assombrar, porque Ele é o nosso Deus e Ele nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. E de fato é a verdade, viu? Porque senão a gente não consegue vencer, não. E o amor de Deus, né, que diz aqui que é angustiante, né? Deus também sofre por causa do nosso comportamento, por causa das nossas más escolhas. Deus sofre. Aí Deus diz aqui em Oséias 11, de 8 a 10, um exemplo. Como te deixaria, ó Efraim? Novamente citando Efraim. Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. Então, às vezes, a gente vê, é só emoções de Deus, isso aqui é só para a gente entender. Não, Deus está sentindo mesmo isso. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Ele que tem essas características. Nós herdamos, porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. As minhas compaixões, uma a uma, se acendem. Diz, não executarei o furor da minha ira. Então, Deus, né, pode se irar? Pode. Não voltarei para destruir Efraim. Deus destruiu povos, nações, destruiu e vai destruir. Porque eu sou Deus e não homem, mas Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de compaixão, que retardou inúmeras vezes, né, esse ato, né, de ira sobre a nação de Israel. O santo no meio de ti, e eu não entrarei na cidade. Então, quantas vezes Deus livrou Israel? Andarão após o Senhor e ele rugirá como um leão. Rugindo, pois eles, os filhos do acidente, tremerão. Deus está dando uma promessa aqui. Quem são os filhos do acidente? É descendente de Javã, né? Que deu origem à Europa. Fazem parte do acidente. Isaías 48, 17 a 19 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor. O Redentor é aquele que nos resgata. O Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Então, Deus quer nos ensinar o que é útil. A palavra dele. Por isso que nós estamos lendo a palavra dele. É o Deus que te guia pelo caminho em que deves andar. Deus nos mostra o caminho, mostra. E Deus diz: se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Que é mandamento? A gente pensa que os mandamentos são só os 10 mandamentos. Mandamento é tudo aquilo que Deus ordena para mim e para você. Se Deus disser, olha, não devemos comer determinado alimento, é mandamento. Devemos guardar determinado dia, é mandamento. Devemos casar de determinada forma, é mandamento. Qual é o casamento? Deus disse que é homem e mulher. Ponto final, é mandamento. E Deus disse: se nós dessemos ouvido aos mandamentos dele, então a nossa paz, então seria a tua paz como um rio. Olha que comparação maravilhosa, né? A paz da gente seria como um rio volumoso. E a tua justiça como as ondas do mar. Como eu anseio essa condição mesmo, minha irmã. Também a tua descendência, olha, Deus está dizendo até dos meus descendentes, seria como a areia. Seria muita. E os que procedem das tuas entranhas, como os seus grãos. Eu oro para isso que se cumpra na minha vida. O seu nome nunca seria cortado nem destruído diante de mim. Olha que Deus maravilhoso. Quando é que nosso nome faz parte, né, da presença de Deus? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nosso nome passa a compor o livro da vida do Cordeiro. E aqui
Deus está dizendo que nosso nome não vai ser cortado se nós ouvirmos Ele, ouvirmos as suas ordens e seguirmos seus mandamentos. Lucas 19, 41, 44 mostra que tem limites para a misericórdia, o amor e a compaixão de Deus tem. O amor de Deus, alguns dizem que é um amor eterno, eterno na natureza, nas características desse amor, mas não que esse amor vai continuar mesmo a gente fazendo mais escolha todo tempo. Não, tem um limite. Deus ama, mas o amor envolve duas partes. Amor não é algo isolado. Amor e tem que ter duas partes. E Jesus dá um exemplo aqui que ele ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: "Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence." Novamente, Jesus falando sobre a paz. Mas agora isso está encoberto a teus olhos. Então, meus irmãos, está acontecendo tanta coisa. Nós não estamos pensando que as coisas principais estão acontecendo, né? Os presidentes, né? Os ministros, né? Os governos. Não. Está acontecendo em relação a Deus. Está acontecendo em relação à Bíblia, em relação à verdade. Em algum momento da tua vida, né? Tu vai ser visitado por Deus. Ou seja, Deus vai ver o teu caminho. Aqui Jesus diz: "Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras." Por causa aconteceu isso? Por causa que eles rejeitaram os conselhos de Deus. Eles rejeitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Então Deus sabe tudo que vai acontecer se nós fizermos más escolhas, sabe? É por isso que ele dá conselho para nós não fazermos essas más escolhas. E diz: "E te derrubarão, e a ti e os teus filhos que estiverem dentro de ti." Isso já aconteceu mesmo com a destruição de Jerusalém no ano 70, o espalhamento do povo de Israel por toda a terra. "E não deixarão em ti pedra sobre pedra." Ou seja, destruir o templo de Jerusalém, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então, todos nós, meus irmãos, vamos ter um tempo em que nós seremos visitados. O que é ser visitado? Deus vai pedir de nós uma escolha. A quem nós queremos adorar? A quem nós queremos servir? Isso vai acontecer comigo e com você. Mateus 9, 35 e 38 diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Chegou um limite? Chegou, mas Jesus fez a parte dele como Deus. Buscava as pessoas, percorria as aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando de todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus fazia o que mais? Vendo as multidões, teve grande compaixão delas. O nosso Jesus é Deus. Porque andavam cansadas e desgarradas, mas as pessoas, meu irmão, não podem melhorar, não podem mudar se elas não quiserem. E o livre-arbítrio permite que a gente não melhore, só piore, ou e que não tenha solução para a nossa vida, por causa do nosso livre-arbítrio. Desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, ou seja, o lugar para acolher as pessoas para o céu é muito grande, mas poucos ceifeiros, ou seja, poucas pessoas trabalhando na pregação do evangelho. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? Deus, o Pai, que mande ceifeiros para a sua seara. Quem são os ceifeiros? São as pessoas que ajudam a Jesus na pregação do evangelho, ajudam as pessoas a conhecer a Deus. Eu estou fazendo parte desse grupo aqui, falando para você o que eu estou falando. Marcos 1, 39, 42 diz assim: "E pregava Jesus na sinagoga deles, por toda a Galiléia, expulsava os demônios." Então, os demônios já existiam naquela época, tentando atrapalhar a vida das pessoas. E hoje? Hoje eles continuam. Por isso que as coisas dão errada ou aparentemente dá certo, né? Você está desobedecendo a Deus, você está fazendo as coisas erradas e as coisas estão funcionando. Ou seja, os demônios podem estar te ajudando a ir no caminho da perdição. Mas outras pessoas, os demônios atrapalham a vida da pessoa, porque a pessoa escolhe servir a Deus, a pessoa escolhe seguir a Deus. Então os demônios não dão sossego para essa pessoa. E Jesus aproximou-se dele, né? Um leproso que rogou a ele, pondo-se de joelhos diante dele. Então nós podemos pôr de joelhos diante de Jesus. E dizia: se queres, bem podes limpar-me. Então a gente pergunta a Jesus: Jesus,
me limpa da minha velha e má natureza. Eu peço a Jesus, quase todo dia eu estou pedindo, que a minha natureza é ruim. Eu reconheço que ela é ruim. E se você não reconhecer, você não tem condição de mudar. Somente quando você reconhecer que você vai poder pedir a Deus para ser limpo, como esse leproso. E Jesus, movido de grande compaixão, olha o que a Bíblia diz, estendeu a mão. Jesus pode estender a mão para você hoje, agora, se você pedir em sinceridade. Tocou e disse: quero ser limpo. Oh, se Jesus fizesse isso aí também, agora. Eu estou clamando a Jesus para ser limpo, porque eu não consigo me limpar. E dificilmente também você vai conseguir se limpar da sua natureza pecaminosa. E tendo Jesus dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpa. Então, nossos pecados só são vencidos assim. Nós temos que clamar a Jesus. Nós temos que nos reconhecer como leprosos espirituais para que a gente possa mudar de vida. Essa é a compaixão de Jesus. Jesus vai ao teu encontro, mas Jesus não vai escolher por ti. Você tem que pedir, assim como esse leproso. Mateus 23, 36 e 19 diz: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Olha, chega um momento que tem um limite? Tem. Olha aqui o limite do povo de Israel como nação. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Tinham feito isso? Sim. Apedreja que te são enviados. Quantos? Vários, muitos profetas. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos? E Deus, é verdade, Deus tentou. Como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, mas o amor não pode ser comprado. O amor tem que ser escolhido entre as duas partes. E tu não quiseste, mas se você não quiser, não vai ter amor. Eis que a vossa casa vai ficar dos desertos. E ficou mesmo. Porque eu vos digo que desde agora me não verei mais. Então Jesus, chegou um momento que Jesus visitou a nação de Israel. O que é visitar? Ele vai dar oportunidade e a pessoa rejeita, rejeita, rejeita. Chega uma hora que ele diz: olha, acabou o tempo. Acabou o tempo da misericórdia. O amor permanece? Permanece. Mas o amor não se impõe. Então, encerra-se. A misericórdia se encerra. Até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, até que essa pessoa um dia veja Jesus voltando nos ares. Amós 4, 12 diz: portanto, Deus diz para mim e para você, ó, assim te farei, ó Israel. Israel significa vencedor. Deus quer que nós sejamos vencedores. E porque isso te farei, ou seja, Deus vai fazer também conosco um tempo de visitação. Prepara-te, ó Israel. Então a gente tem que se preparar. Como é que a gente tem que se preparar? Dando ouvidos a Deus, temendo a Ele, para que Ele possa nos guiar e nos transformar. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Todos nós vamos encontrar com Deus, inclusive os ímpios, aqueles que rejeitam a Deus. Então, Deus, meus irmãos, é um Deus ciumento. Alguns falam que ciúme, né, é um comportamento não tão agradável, né? Mas a Bíblia diz que Deus, a tradução, aparentemente é ciumento, mas nós vamos entender já o melhor significado. Diz assim, na fonte da lição da Escola Sabatina, diz: a expressão Deus compassivo vem dessa palavra El Rahum, que significa Deus. Rahum está ligado à palavra que tem compaixão. Rahum. No entanto, o Senhor também é chamado não apenas de um Deus compassivo, mas também de um Deus zeloso. Então, ciumento aqui no original é a palavra zeloso. Zelo é cuidado. Ou mais literalmente, alguns dizem Deus ciumento. A tradução de ciumento em português não é muito boa. Elcana. Porque a gente pode entender o ciúme como algo egoísta, né? Mas aqui Deus sendo zeloso, ou seja, Deus que tem cuidado, aí nós vamos entender melhor. O Senhor Deus de vocês é um fogo consumidor. É um Deus zeloso. Ou seja, um Deus que cuida, que está atento. Porque 1 Coríntios 13, 4 diz que o amor é sofredor. Deus está acompanhando a gente em tudo, tá? Mas ele sofre. É benigno? Deus é benigno, senão a gente já tinha sido destruído há muito tempo.
O amor de Deus é invejoso? Não, não é invejoso. É por isso que ele não pode colocar a palavra ciumento, porque o ciumento é invejoso, a ponto de o ciúme leva a outra pessoa à morte, né? Então, o amor de Deus não é invejoso, não é ciumento, é zeloso. O amor não trata com leviandade, ou seja, trata as coisas de forma séria. Não se ensoberbece, não se exalta. O de Deus não se exalta. Aí aqui nos fala, 2 Coríntios 11, de 1 a 2, diz, quisera eu, né, Paulo, me suportasseis um pouco da minha loucura. No original, a palavra loucura aqui, aprosume. Esse aprosume é um pouco da minha tolice, da minha loucura, da minha insensatez. Ele está ciente, né? Não é algo muito bom, mas ele teria que falar. Suportai-me, porém ainda, porque eu estou zeloso. Então, Paulo está dizendo aqui que ele tem zelo, ou seja, cuidado, né, de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura um marido. Imagina, apresentar uma virgem pura o marido, tem que cuidar, tem que proteger. Tem pessoas, né, homens, né, que tentam se aproveitar das mulheres virgens, né? Antes delas casarem, já quer se aproveitar. Então, da mesma forma, Paulo está dizendo aqui que nós temos que ser entregues para Deus como uma mulher virgem. Quem é? A Cristo. Pura e virgem. Então, a palavra zelo, né, é ardor, defender, ter fervor, ter cuidado. Então, o amor de Deus é um amor de cuidado, zeloso. E é por isso que Deus dá o Espírito Santo para estar conosco, porque para ele nos cuidar, nos proteger das artimanhas de Satanás. Salmo 78, 58 e 60 diz, pois o provocaram a Deus a ira com seus altos. Que altos aqui? Eram as estátuas, né? As figuras de imagem que as pessoas faziam, né? Para adorar falsos deuses. Isso provocava em Deus o quê? Ciúme. Ou seja, Deus não aceita a adoração a ele e outros deuses. Isso aí é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aí é ciúme? Não, é zelo, é cuidado. Moveram o seu zelo, a palavra que zelo é cana, com as suas imagens de escultura. Então Deus foi o quê? Levado a ficar irado, porque as pessoas estavam adorando falsos deuses. Deus ouviu isto e se indignou. Como eu falei, a palavra indignar é se irar. E aborreceu a Israel de sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo. Chegou uma hora que Deus rejeitou. Então o amor falso é rejeitado por Deus. Por isso que Satanás foi rejeitado por Deus, porque Satanás tinha um amor falso, ou seja, não era amor. Então, as pessoas, né, se o amor não for verdadeiro, uma hora ele vai ser egoísta, ele vai ser leviano, ele vai ser ensoberbecedor, ele não vai ser bom, vai ser invejoso. Então, o verdadeiro amor permanece. O amor que é falso, ele se acaba. E uma hora Deus desampara, ou seja, Deus deixa a pessoa seguir o caminho dela. E a tenda que estabeleceu entre os homens. Então, cana é ser zeloso, a melhor palavra. Gálatas 4,18 diz que é bom ser zeloso. Então, tem um zelo bom? Tem. Cuidado, você tem casa com sua esposa, você tem que zelar, você tem que cuidar, proteger a sua aliança com sua esposa. Para outros, né, não se meter no meio. É algo entre as duas pessoas. É a mesma coisa com você e Deus. Mas sempre zelo de quê? Zelo do bem. Então tem que ter o cuidado do bem, não ser invejoso nem ciumento, né? No sentido de você querer tirar, né, os direitos da outra pessoa. Não somente quando eu estou presente convosco. Deus quer que nós sejamos zelosos do bem. Então, aqui Coríntios 13, 14 diz que o amor é o quê? Sofredor. Às vezes a gente, o amor, pelo bem da aliança que você tem, você sofre. É benigno, ou seja, pelo bem da aliança que você tem com sua esposa ou Deus, você escolhe fazer o bem. Não é invejoso, não trata de forma leviana, não se ensoberbece, ou seja, não se exalta, não se porta com indecência. Ou seja, não torna aquela aliança algo, né, que seja vergonhoso.
não busca os seus interesses, ou seja, busca o interesse da aliança. Não se irrita, algo, né, que não é tão fácil, não se irritar. Não suspeita mal, ou seja, dá um voto de confiança. Não folga com injustiça, ou seja, busca coisas injustas, né? Mas folga com a verdade, folga a ficar feliz com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor de Deus por mim e por você. O amor nunca falha. O amor de Deus nunca falha. Mas havendo profecias, vão ser o quê? Aniquiladas. Havendo línguas, vão se acabar. Havendo ciência, vai desaparecer. Ciência é conhecimento. Romanos 12:9 diz: o amor não seja fingido. Tá vendo? Eu não falei? O amor falso é o amor fingido. Aborrecei o mal e apegue-se ao bem. Então é uma escolha. Eu tenho que aborrecer, ou seja, eu tenho que negar o mal. Porque o mal faz parte da gente. Colossenses 1:13 diz assim: o qual, né, Deus nos tirou da potestade das trevas. Tirou. Ou seja, nós íamos permanecer ali, se Deus não tivesse tirado a gente. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados. Que bênção, né, que Deus nos deu. João 15:10, Jesus disse: se guardarde os meus mandamentos, permanecereis no meu. Então, como é que a gente permanece no amor? Como é que o amor é não fingido se nós permanecermos no amor de Deus? Como é que a gente permanece se nós guardamos os seus mandamentos? Já explicou. Do mesmo modo, né, que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Então, alguns dizem que Jesus aboliu. Não. Ele está dizendo que tem guardado os mandamentos de Deus quando ele estava lá como ser humano. E permaneça no seu amor. Efésios 4:15, que nós temos que seguir a verdade em amor. Então, não basta só o amor, nós temos que seguir também a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. É a doutrina. Lembra que quem não tem a doutrina, nós lemos no início, não tem Deus, nem tem o Pai, nem tem o Filho. Então, seguir a verdade e amor é seguir a doutrina que Deus nos ensina. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Cresçamos significa que nós vamos começar em determinado nível e vamos avançando. Às vezes a gente vai cair várias vezes, vai ter que levantar de novo e seguir em frente. 1 João 5:3 diz o quê? Porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que nós guardemos os seus mandamentos. Então Deus nos ama tanto que ele nos deu os mandamentos, porque ele sabe que é para o nosso bem. E os seus mandamentos não são pesados. O que, que são pesados? Pesado é o pecado. O pecado nos escraviza. Efésios 1:4 diz: como também Deus nos elegeu nele, ou seja, em Jesus, antes da fundação do mundo. Então, a escolha, né, de salvar o mundo foi antes que o mundo fosse criado, para que fôssemos santos. Então, o plano de Deus para mim e para você é que nós sejamos santos, significa separado. Para quê? Para um propósito específico. Qual o propósito que Deus nos fez existir? Sermos seus filhos, a imagem e semelhança dele, irrepreensíveis diante dele em amor. E ele vai chegar a esse propósito. E nós vamos fazer parte disso. Romanos 8:39 diz: nem a altura, nem a profundidade, meus irmãos, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Então, tem muito cuidado. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus é nós mesmos. Porque nada pode nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus seja louvado. Né? Aqui no livro Maior Discurso de Cristo diz assim: ele, Deus, nos sugere que troquemos a nossa nobreza pelas riquezas de sua graça. Nossa pobreza pela riqueza de sua graça. Nobreza não, pobreza. Nós somos pobres e miseráveis. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno. Tudo que está acontecendo de bom conosco não é por causa de nós, não, é por causa de Jesus. Ele é digno e é completamente capaz de salvar todos que recorrem a ele. Lembra lá do leproso? Eu não esqueço do leproso. Qualquer que tenha sido a nossa vida passada, seja que você viveu até agora, por mais desanimador que seja a circunstância presente, para mim, não está fácil, não. Se formos a Jesus exatamente como somos, nós temos que ir a Jesus como somos. A gente não vai conseguir mudar nós mesmos.
fracos, incapazes, desesperançados. Você não está sentindo falta de esperança? Temos que ir a Jesus, mesmo assim. Nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários ao nosso encontro. E Jesus vai em direção a você. Na verdade, ele já veio. Se você está aqui estudando essa lição, ele já veio. Assim como veio para mim. Então, todos os passos Jesus já deu. Em torno de nós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Você está descobrindo coisas talvez que você não soubesse até agora. Do amor de Deus por você. Ele nos apresenta ao Pai trajados nas vestes brancas. Imagina, a gente está por dentro todo sujo, todo doente, ferido, mas ele bota uma veste em nós, branca, do seu próprio caráter. Que coisa maravilhosa, né? Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar do pecador, eu morri no lugar dele. Leva ele em conta, toma ele. Não olhe para este filho desgarrado, mas para mim. Quando Satanás intervém em altos brados contra nós, e ele faz isso todo dia, acusando todo o tempo de pecado, e eu estou com os pecados aqui mesmo. E ele está me acusando, e eu estou consciente, eu pequei mesmo. Não tem para dizer que nós não pecamos. Nós pecamos. Mas nós temos que fazer o quê? E é Jesus, reivindicando-nos como presa sua. Ele quer nos manter presos. Não, mas tem que escolher ser livre. Isso é que Deus quer. É o que Jesus quer. Você quer ser livre, como o leproso? Você quer ser curado? Foi isso que Jesus estava esperando que ele decidisse. E ele decidiu. O sangue de Jesus Cristo intercede por mim e por você com o maior poder. Você crê nisso? Eu creio. Então, que Deus te dê um bom fim de semana, meu irmão, minha irmã. E desejo a ti já um feliz sábado, que começa quando? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.